Acabou de ser lançado mais uma edição do programa No Limite. Como é que a psicologia pode nos ajudar a compreender e a entender por que assistimos programas deste tipo e o porquê este programa em especial nos atrai? Quer entender um pouco mais? Seja bem-vindo ao Quinta Pop e você está no lugar certo. Sou o Dr. Vinícius Farani, psicólogo, especialista em psicologia analítica, e a psicologia analítica vem sendo amplamente utilizada como forma não só de analisar e compreender os filmes, mas inclusive para ajudar na produção de muito material do cinema, da arte, da cultura. Entre eles nós podemos citar filmes como Guerra Infinita, Star Wars, Batman e diversos outros conteúdos. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, acompanhe o nosso Quinta Pop, porque teremos muito material para falar ao longo de toda a nossa produção aqui. Para conseguir compreender o conteúdo no limite, eu vou selecionar apenas 2 conceitos extremamente importantes para a psicologia analítica. 1, o arquétipo da sombra. 2, o arquétipo do herói. Por que esses arquétipos e o que isso quer dizer? O arquétipo da sombra nos fala daquilo que eu projeto no outro e que eu não tenho muita consciência. Por exemplo, eu posso estar me identificando com um programa No Limite porque eu estou vendo pessoas sofrerem. E uma parcela da nossa sociedade, que isso não é apenas local, uma parcela da humanidade se identifica quando o outro está sofrendo. Isso nos conecta à nossa natureza perversa. Isso é tão comum que programas como as pegadinhas do Silvio Santos, a pegadinha do Malandro, ou até o programa do Faustão com as videocassetadas, eles perduram por muito tempo justamente porque as pessoas assistem esse tipo de programa, né? Então, de alguma forma, ver o outro sofrer nos causa divertimento. Isso é tão fácil da gente comprovar, não apenas através dos programas, como a perversidade e algum nível de violência chega a ser tão satisfatória ao ser humano que nós misturamos ao sexo. Então, o prazer e a violência sempre andam de mãos dadas. Não é à toa que os jornais também transmitem tanta violência e os filmes, né, tantos filmes violentos, porque há um certo apreço humano. A psicologia analítica ela não trabalha com a ideia de que o ser humano ele é puramente bom. Não, nós não concordamos com isso porque a psicologia analítica ela passa muito pela filosofia. Então nós compreendemos que o ser humano ele possui toda a sua potencialidade para desenvolver o que é bom e o que é ruim, porque afinal de contas tudo isso faz parte da nossa natureza humana. A perversidade nasce como homem. Veja só, não existe perversidade no reino animal. O tubarão não é um animal perverso. Ele só caça quando ele está com fome. Quando ele não está, você pode nadar ao redor dele que nada vai acontecer. E o ser humano não. Mesmo quando ele está saciado, ele ainda pode desenvolver componentes sádicos. Então, um dos elementos que nos atrai é justamente essa perversidade. Um outro fator é sombrio, né, das nossas potencialidades, daquilo que a gente ainda não desenvolveu, é a nossa baixa autoestima. Algumas pessoas pensam, é melhor que eu corra com ele do que comigo, é melhor que ele sofra do que eu. E aí, quando eu já não estou num momento muito bom, e eu vejo pessoas sofrendo, eu olho para aquela pessoa e digo, olha só, aquela pessoa está numa situação pior do que a minha e isso também traz algum nível de satisfação. Agora analisando o outro arquétipo, o arquétipo do herói. O arquétipo do herói nos conecta a filmes como, por exemplo, um Harry Potter, né? Por que Harry Potter nos atrai tanto? Nós temos uma criança inglesa que cresceu embaixo de uma árvore, embaixo de uma escada e que atravessa a parede. E por que um filme como esse, um livro como esse, atrai pessoas ao mundo inteiro, ao ponto das pessoas não apenas assistirem, consumirem seus produtos, como também as pessoas tatuarem no seu corpo, se vestirem igual, desejarem ser igual àquela pessoa?
Por que isto? Porque filmes como Shrek, Carros, filmes inimaginados, filmes míticos, como os nossos heróis, como os heróis, os samurais, como os heróis nórdicos que estão aí super na moda agora. Por que esses personagens nos atraem? Por que esses elementos nos atraem? Porque estamos falando de um desejo arquetípico, ou seja, universal. O arquétipo do herói nos faz acreditar que pessoas podem superar situações muito difíceis. E isso nos traz esperança, como o Rocky Balboa nos trazia. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que o arquétipo do herói, ele é um arquétipo que nos motiva, ele nos dá esperança de continuidade e confiança de que nós vamos conseguir. Afinal, o próprio programa No Limite utiliza o ídolo como um elemento importante lá, numa peça importante no seriado, no programa. Por quê? Porque o grande desejo do herói é se tornar o ídolo, se tornar uma pessoa que ela não é apenas pessoa, mas ela afeta coletivamente a humanidade. Porque nós tentamos acreditar que nós somos seres individuais, mas nós temos um berço coletivo muito grande. Quando uma pessoa ao meu lado está sofrendo, eu me conecto com essa pessoa. Agora, na pandemia, nós conseguimos explicar isso com muita facilidade. Pessoas entrando em transtornos de ansiedade, quadros depressivos, porque estão afastados do convívio social. Nós não somos um sujeito único do qual nada me afeta. Muito pelo contrário, eu só aprendo porque o outro me afeta. E nós somos afetados e afetamos o outro o tempo todo. Então, quando nós assistimos um programa, quando nós assistimos um filme de alguém que consegue superar, aquilo me dá uma motivação que eu saio empolgado, dizendo, nossa, se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Independente da forma como ela conseguiu. Então, estamos aqui para falar um pouco e explicar, espero que vocês tenham gostado. Então, nós temos aqui 2 pontos importantes, os nossos lados sombrios e os nossos arquétipos do herói, que nos motivam a assistir programas como esse, que conectam o mundo. Afinal de contas, no BBB 20, nós tivemos 1,5 bilhão de pessoas votando para a competição entre Manu Gavazza e o Prior. Então veja que nós não estamos falando de algo que seja da sua personalidade individual apenas, mas estamos falando também da psicologia coletiva. Espero que vocês tenham se interessados. Se liga e segue o nosso Quinta Pop, que tem muito conteúdo bom chegando por aí. Até o próximo.